Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu acabei de assistir um vídeo que eu fiquei bastante indignado e eu não vou ficar indignado sozinho. Chamei você então para ver. Eu vou colocar aqui o vídeo aqui para vocês verem o que aconteceu. Eu sei que a senhora, como jornalista para o Brasil, é uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o Brasil. Você é o quê? Deputado? Porém, eu queria saber se a senhora tem vergonha na cara. Eu tenho Porque vergonha na cara. a senhora assinou um contrato. A senhora assinou um contrato de meio milhão de reais. Então publica, a senhora pode publicar o contrato. 200 mil reais. Publica o contrato. 200 mil reais. Publica Eu o já contrato, publiquei, o senhor velho. sabe. Publica, não. O senhor Fala já aqui, recebeu, pessoal, publica o deputado. contrato. É uma vergonha. Vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha para o jornalismo brasileiro. É isso que a senhora é. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha. Puta que te pariu, filha da puta. Então, isso aqui, para quem não entendeu, é um vídeo do debate de São Paulo, para o governo do estado de São Paulo, promovido pela TV Cultura e outros veículos ali de comunicação. O que aconteceu é que um deputado, esse deputado maluco aí, que eu não vou falar o nome, eu não vou falar o nome de gente idiota, para não ficar batendo tambor para eles, porque eu sei que vai ter sempre alguém que vai ali procurar e vai seguir e vai apaixonar, porque, né? Enfim, o problema do Brasil é o brasileiro, né? Um país cheio de riquezas, enfim, mas Brasil estraga ali com as pessoas. E aí o que acontece é que esse cara começou a atacar a jornalista Vera Magalhães, que por mais divergências que eu, assim, veja, sabe, no discurso dela, do jeito dela, que eu discordo de muita coisa que ela já fez, ela é uma profissional. E ela estava trabalhando ali. Mesmo que ela fosse uma recém-formada, não fosse a pessoa admirada que ela é, ela ainda assim estava trabalhando. E vem, então, um deputado, lambe-botas, de fascista, chega lá e começa a atacá-la, repetindo o discurso de quem? Do presidente Valdemar. O que acontece é que esse cara, um seguidor, começa a repetir o discurso do Valdemar. E esse discurso, ele reverbera com extrema violência ali dentro, até que um herói chamado Leão Serva, que é um dos diretores da TV Cultura, se não me engano, ele entra em cena, toma o celular da mão do deputado e joga longe e fala um palavrão que é aquele assim, sobe de lavar a alma. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. O que acontece? Essa reação desse rapaz, desse outro profissional que foi defender a jornalista, ela é uma reação exagerada. Não exagerada, né? Porque na verdade a violência já estava acontecendo, mas ela é uma reação inesperada. Porque desde sempre se espera que a gente, que somos pessoas defensoras do direito humano, dos direitos humanos, somos pessoas que defendemos pautas sociais, que a gente tenha sempre uma atitude pacífica. Não é bem assim, né? Em todo mundo que pensa da esquerda, eu não penso assim, eu não tenho um pensamento pacífico, eu tenho um pensamento revolucionário. Mas o que acontece é assim, é que muita gente critica esse tipo de reação, dizendo, mas vocês estão se juntando a eles, vocês estão sendo violentos como eles. Oi? Gays estão sendo mortos no Brasil desde que a gente existe. Travestis, o país que mais mata travesti no mundo é aqui. Preto, você não pode ser preto e correr que você é bandido e leva um tiro da polícia. Você não pode ser pobre, porque ou você vai morrer de fome, ou você vai morrer numa cadeia, ou enfim, você vai ter que, de alguma maneira, vão dar um jeito de serem violentos com vocês. Mulheres, cada dia que passa, mais mulher sendo morta aí pelos companheiros. Criança, cada vez mais sendo violentada dentro de casa. 70% é dentro de casa, tá? Pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão mais velho, pelo tio, pelo avô, enfim. O que acontece é que essa violência, ela já vem do outro lado há muito tempo. E a gente está pacífico, esperando o quê? Quantas mais pessoas a gente vai ter que esperar morrer? Toda semana a gente escuta que alguém foi morto. Agora a crise é política, é violência política. É crime político que está acontecendo de ir lá e matar o outro porque discorda, de ir lá e mata o outro com 16 facadas no rosto e tenta decapitar com um machado, ou então vai lá e entra na festa de aniversário de um cara e dá um tiro nele. Engraçado que nenhuma das situações foi de alguém da esquerda tentando matar alguém da extrema direita. Foi sempre alguém da extrema direita tentando matar alguém da esquerda. Você sabe por quê? Ou matando, né, de fato. Porque, na verdade, esse pensamento violento de morte, ele é um violento da extrema-direita. Um pensamento nazifascista que está aí, ó, sendo disseminado e amplamente disseminado pelo presidente da República. E a gente está aqui quieto, sendo oprimido e sendo massacrado por esse ato violento há muito tempo. E a gente acha que vai falar com essas pessoas assim, tipo, ó, seu nazifascista, senta aqui. A gente precisa negociar.
Essas pessoas precisam sobreviver. Ela é travesti, mas ela não pode morrer. Não, gente, não adianta. Vocês acham mesmo que se ir lá aquela manifestação do 7 de setembro, e lá no meio daquele negócio, e falar alguma pauta que defenda o direito de alguma minoria, vai ser respeitado? Não vai. E não adianta a gente dizer assim, eu não posso generalizar e dizer, e aí eu defendo o que o Ciro falou, né, que o Ciro, não, quem falou foi o Lula, porque o Ciro tá muito próximo ali do Valdemar, né? O que acontece é que o Lula falou que o 7 de setembro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Aí veio um monte de jornalista, inclusive a Vera Magalhães, dizendo que era um absurdo. Porque eu escuto a Vera Magalhães, tá, gente? Eu escuto muito a Vera. Eu escuto todos os dias o podcast dela e de vários outros jornalistas, porque eu quero entender tudo que tá acontecendo. E aí, eu digo pra vocês, é diferente por quê? Eles estavam ali defendendo pautas racistas, misóginas, homofóbicas, transfóbicas, eugenistas, né? De tipo assim, velhos, contra as pessoas que têm deficiência também, por que não, né? Porque as pautas são todas ali juntas. E o que a Ku Klux Klan fazia? Era isso. E aí você vai dizer o seguinte, mas não dá para generalizar? Dá. Eu posso dizer que a maioria absoluta das pessoas que estavam ali pensam dessa maneira. Então, sim, eu posso generalizar. E elas não estão nem perto do apoio que o Bolsonaro tem. Porque não adianta nada a gente dizer, maldito, eu vou colocar um pi na hora que eu falei o nome desse maldito. Porque o que acontece? Não adianta eu achar que agora eu não posso generalizar para poupar. Eu não posso ficar mais passando pano. Eu não posso mais ficar passando pano para crente. Eu não posso mais ficar passando pano para militar. A maioria dos militares apoiam pensamentos nazifascistas. A maioria dos crentes brasileiros apoiam nazifascista. E quando eu tô falando crente, eu não tô falando de cristão não, tá? Cristão aqui é Padre Fábio de Mello, Padre Júlio Lancelotti, Ava Santiago, daqui de Goiás, que é uma vereadora daqui de Goiás que eu admiro muito. A Marina Silva, evangélica, cristã. Todo o resto, aquele resto que eu também não vou falar o nome, aquilo é crente. E aquilo é a pior espécie de ser humano. A pior espécie de ser humano. Sabe por quê? Porque eles defendem ideias e pautas que segregam pessoas, que aniquilam pessoas. E eles não têm um projeto de, porque a gente vai disseminar a nossa fé. Não, que eles têm um projeto de poder, de invasão das instituições, apropriação e instauração dos seus pontos de vista, da sua ideologia nazifascista, que é uma ideologia que segrega. Então, sim, eu posso dizer que essas populações, e é generalizado, eu não posso, não adianta eu dizer assim, porque não é justo você generalizar. Sim, é justo, porque a grande maioria, é a grande maioria. João, então você também está tendo um pensamento nazifascista segregacional? Não, eu estou vendo a realidade. O que eu posso dizer hoje? Se eu for fazer um levantamento, assistam os vídeos de pessoas que estavam lá no 7 de setembro, procura saber qual é o discurso que eles fazem. É sempre defendendo Deus, família e a pátria. Engraçado, né? É um pensamento fascista, de fato, fascista italiano, que surgiu lá e que foi usado, inclusive, no Brasil, né? Lá pelos integralistas no início do século, um pouco antes do meio do século passado. Então, o que acontece é que, assim, a gente precisa parar de achar que é um absurdo as pessoas reagirem de maneira violenta a quem está violentando a gente há muito tempo. A hora que a gente começar a descer o sarrafo em quem ser violento com a gente vai começar a responder do jeito que eles conseguem entender. Não adianta eu achar que eu vou conversar com eles e que vai resolver. Não, gente, essas pessoas são intolerantes. Lembra do paradoxo da tolerância? Onde o Karl Popper falou que se você deixar com que a intolerância tenha voz, ela vai suprimir a tolerância. E aí todo mundo só vai viver num lugar numa sociedade de intolerância. A intolerância não pode ter voz e ela tem que ser parada de uma maneira ou de outra. Vai ser no modo violento, a gente não precisa esperar chegar lá entendeu? Nas pessoas. A gente pode começar antes. Por que não, a hora que a gente vê alguém sendo violento com outra, a gente não invadir e partir para uma violência maior? Porque, na minha opinião, a gente só vai conseguir parar alguém violento quando a gente ser mais violento. Eu já ouvi falar aquela história assim que você só consegue parar um doido quando você é mais doido do que ele?
Eu sei, é uma piadinha escrota, né? Que tá mexendo com a questão de saúde mental, mas é uma coisa que eu tô usando só pra gente ver que se alguém grita com você e você grita mais alto, ou essa pessoa vai gritar mais alto até um ponto que ela vai desistir, porque eles são covardes. Essas pessoas não são corajosas, elas são covardes. E elas só estão hoje apropriadas porque a gente está recuado. A gente precisa responder. E a gente precisa responder numa medida maior do que a medida que eles estão dando. Se é um ato de violência, infelizmente a gente vai precisar ser mais violento do que eles. Porque senão a gente vai ser suprimido. A gente vai ser aniquilado. Porque é exatamente isso que eles querem. É exatamente isso que eles falam. E eles falam claramente que eles querem. Quando um crente vem e compara, quando ele vai lá na igreja, lá, num culto, e aí ele vai e fala o seguinte, olha só, a gente precisa entender que aqui a gente aceita todo mundo, a gente aceita pessoas que já estupraram, bandidos, homossexuais. Oi? Você está comparando um homossexual a um bandido, a um pedófilo, a um estuprador? Que tipo de classificação é essa que está se fazendo? É um tipo de classificação nazi-fascista. Então, esse tipo de gente é que tem que, ser calada. E ser calada como? Pelo rigor da lei. E se vierem falar, pelo grito. Fazer o que aquele cara fez lá com os candidatos que foram lá na igreja, quando eles começaram a fazer campanha lá, o cara gritou, isso aqui não é lugar para fazer campanha. E aí, se alguém fala alguma coisa, ele fala mais alto. Até ele leva um tiro, né? Aí é foda, porque aí o cara vai e leva um tiro de um outro nazi-fascista, seguidor do Voldemort, que vai ter uma arma e vai dar um tiro. Será que a gente vai precisar andar agora, todo mundo com escopeta, voltar à época do Mad Max? Aliás, voltar à época das trevas, onde todo mundo tinha que brigar ali, ninguém conseguia dialogar, porque a política já não existe? Gente, eu espero que não. Mas a gente não pode continuar sendo violentado como a gente sempre foi e agora cada vez mais, porque a gente tem medo de sair com uma camisa vermelha na rua. As pessoas que estão saindo com camisa da seleção brasileira da FIFA, da Copa do Mundo, não estão com medo de sair na rua e de esbravejar o que eles querem. Eles não estão com medo. E a gente tá. A esquerda tá quietinha, recolhidinha, o movimento de HIV tá recolhido, porque a gente tá satisfeito com o que a gente tem, que é isso que a gente tem. Ou a gente reage, ou a gente vai ser aniquilado. E vamos torcer pro maldito não ganhar o segundo turno, essa eleição. E se ele não ganhar, a gente tem que torcer e pressionar o governo, os governos federal, estadual e municipal para punir todas as pessoas que defenderem qualquer tipo de pensamento segregatório. Porque se deixar, já questionaram até dia desses, o Lula foi na CNN, o VAC perguntou se o Lula anistiaria os crimes do Bolsonaro para ter paz no Brasil. Você sabe o que eu quero? Eu quero que o Brasil pegue fogo. Eu quero ver gente quebrando loja, quebrando banco, em revolta por não ter os seus direitos respeitados. Eu não quero ver paz no Brasil. Eu quero ver paz no Brasil quando todo mundo tiver comida, quando todo mundo for respeitado. Enquanto tiver gente sendo desrespeitada, eu quero que essa porra pegue fogo. Enfim, vou parar de falar, porque eu já me comprometi muito, já falei muito. E esse vídeo vai dar merda, eu tenho certeza que ele vai ser desmonetizado, até porque o que tem de palavrão aqui não é brincadeira. Mas foda-se, eu vou colocar ele no meu Instagram. E é isso, pessoal. Ou a gente reage, ou eles vão acabar com a gente. É isso, sem mais.